Outro fator para rachar o bolo, porque às vezes o bolo racha assim, né? Abre algumas rachaduras. Então, gente, o que acontece? Ele pode rachar devido a excesso de alguma coisa que está dentro do bolo. Então, o que é excesso? Excesso de calda, então molhei com muita calda. A massa amanteigada, por exemplo, ela não absorve toda a calda do mundo que você quer colocar nela, ela só absorve um pouquinho. Se você despejar muita calda, a massa começa a jorrar essa calda, jogar essa calda para fora, tá? Ela começa a vazar no bolo inteiro. Então não adianta você falar assim, eu quero uma massa amanteigada bem molhadinha, vou tacar o triplo da calda aqui dentro. Ela não vai absorver, tá? Ela só absorve uma certa quantidade de calda. Então ela começa a jorrar essa calda tudo para fora. E aí é o que acontece aqui, ela começa a jorrar e aí a calda começa a descer tudo para fora assim, ó. Aí racha tudo o seu bolo. Tá? Então, não fica com essa ideia na sua cabeça, eu quero uma massa amanteigada bem molhadinha, eu vou tacar a calda. Não vai dar certo, tá? Massa amanteigada é diferente de um pão de ló, por exemplo. Pão de ló é uma esponja, gente. O pão de ló, ele absorve toda a calda que você vai colocar nele. A massa amanteigada, não. Massa amanteigada, ela absorve lá o que ela quer absorver. O resto, ela joga pra fora, tá? Então, cuidado com esse negócio de calda. E aí, ele começa a jorrar a calda e rachar todo o seu bolo. Ou então, eu coloquei uma camada de recheio muito alta. E aí esse recheio começa meio que a empurrar tudo para fora, né? Porque o recheio tá pesado. Pensa, é diferente eu ter 1,5 cm de espessura de recheio e 3 centímetros de recheio, né? Esse recheio vai começar a pesar, amassar e ir para fora. Isso também pode quebrar meu bolo. E outra questão é esse bolo exposto muito tempo, né? É aquilo que eu te falei, gente, pode durar 1 hora, pode durar 24 horas em cima de uma mesa, ele vai depender do tempo, né? Então, se ele começou a abrir rachadurinha, né, você vê que o Butter Queen ele já está em temperatura ambiente há muito tempo, ele começou a abrir rachadura, é porque ele está exposto muito tempo, está muito calor, e as coisas começam a ceder, a se expandir aqui dentro, né? A massa, a cinta, o recheio, a calda, é um bolo, gente. É isso que é importante vocês terem na sua cabeça. Isso aqui é um bolo. Né? Não é porque é de Butter Queen, não é porque é de chantilly, não é porque é de chantilly, não é porque é de merengue. É um bolo. Nós estamos falando de um produto perecível, um produto artesanal. Né? Não é assim, Bruna, 4 horas o meu bolo em cima da mesa, ele começou a rachar. Às vezes, gente, é o calor, né? E aí a gente não manda. Não é o Butter Queen em si, é um bolo. Aqui dentro, tem um bolo, né? Tem massa feita com manteiga, com ovos, com leite. Tem recheio feito com chocolate, com leite condensado, com o que for. Então, gente, a gente tem que saber que isso daqui é um bolo, né? Isso daqui não é um enfeite, não é uma placa de isopor coberta com Butter Queen, tá? Dentro do Butter Queen, né, dentro dessa camada aqui, tem um bolo de verdade, tá? E um bolo maravilhoso? E um bolo maravilhoso, né? Se fosse, é assim, gente, se fosse um bolo 4 centímetros de massa amanteigada, recheado com Butter Queen, coberto com Butter Queen, ia ficar, olha, horas e horas e horas e horas numa mesa, né? Ia ficar muito tempo lá. Que aí a gente já tá falando de um bolo ruim. Eu tô falando de um bolo gostoso, tá? Um bolo recheado, um bolo molhado, com uma massa gostosa, né? Então, assim, gente, a gente tá falando de um produto artesanal, a gente tá falando de um bolo. Né? E lembrando só que você tem uma regra, né, amor? O bolo tem que ser bonito por dentro e por fora, né? Sim. E gostoso. E gostoso. Muito gostoso. Porque se for ruim, eu já não quero. Pro Butter Queen rachar, os problemas são esses. O primeiro e principal deles. Ou eu montei na superfície errada, que ela tá molinha demais, e aí eu tenho que mudar de superfície sim, tá? Senão eu vou ter esse tipo de problema de rachar. Então o principal problema é eu montei na superfície errada. O segundo problema são as bolhas que eu falei que formam por conta de ar, né? Então, deixei algum espaço da minha entre a minha cinta de contenção e o recheio e a massa, ou a minha massa está soltando um pouco para fora porque eu tirei ela errado da forma. Então, algum problema sim que vai formar bolha, porque o que está lá dentro do bolo vai empurrar para fora. Sempre que racha, gente, se não for problema de superfície, de cake board, sempre que racha, é algum problema de dentro do bolo que está indo para fora. Vamos sempre pensar assim, rachou, é alguma coisa que está acontecendo lá dentro do meu bolo, na minha estrutura, não é o meu Butter Queen. Butter Queen, se você espatular ele num isopor, eu já espatulei, tá? Coloquei um Butter Queen no isopor e deixei 7 dias fora da geladeira. Eu deixei mesmo, deixei lá, falei, quero ver. Inclusive deixei numa área da minha casa que batia sol.
Era um até que você fez de coração, Um de né? coração que eu fiz no Dia dos Namorados do ano passado. Não lembro. Eu deixei lá, ó, 7 dias. Eu falei assim, eu quero ver o que vai acontecer com esse negócio. E ele ficou lá muito tempo, lindo, maravilhoso, intacto, tá? O sol batia. Quando batia o sol direto, né? O sol, gente, o raio de sol, quando bate direto no Butter Queen, é igual colocar uma manteiga fora, né? Embaixo do sol, 35 graus. Né? Ela solta aquele óleo amarelo. Por isso que a gente sempre fala, bolo de Butter Queen nunca embaixo do sol. Inclusive, assim, não é só Butter Queen. Você colocar um bolo de chantilly embaixo do sol, vai acontecer, vai dar merda também, né? Não é só o Butter Queen, é que o Butter Queen ele derrete de uma forma diferente. Né? Ele vai soltar esse óleo da manteiga. Então, soltou um pouquinho, eu tirei, pus um pouquinho mais para o lado. Ele continua ali, não racha e não acontece nada com ele. Então, assim, o problema não é a cobertura quando racha. O problema é o que está acontecendo dentro do bolo, né? Que às vezes nem é problema. Às vezes é o tempo, né? Às vezes a gente está falando de um produto perecível, isso daqui é um bolo, né? Às vezes as pessoas ficam... ai, mas nossa, você falou que no casamento do seu irmão, porque no casamento do meu irmão eu inclusive mostrei várias coisas para vocês, eu fiz um bolo de 4 andares, todo real, espatulado com Butter Queen, e ele ficou lá 6 horas intacto em cima da mesa, lindo, maravilhoso, perfeito. Ai, você falou que 6 horas no casamento do seu irmão ficou lindo, maravilhoso, perfeito. Tá, no casamento do meu irmão tava fazendo 28 graus, tinha ar-condicionado no salão, e tava tudo certo. E aí você montou um bolo de casamento no campo, de dia, 4 horas da tarde, que tava fazendo 35 graus num ambiente Sem ar, sem climatização. nada. Então, por isso que a gente tem que sempre avaliar, gente, aonde vai ficar esse bolo, né? Porque a gente tá falando de um bolo, tá? É isso que vocês têm que entender. A gente tá falando de um bolo, né? De um produto totalmente perecível, tá? Então é isso. Formou bolha, é algum desses problemas que estão soltando o meio para fora. Rachou, também excesso de recheio, excesso de calda, ou então muito tempo esse bolo exposto, e aí o bolo lá dentro começa a expandir e rachar essa cobertura, né? Pensa comigo, o bolo tá gelado. Eu tirei lá meu bolo da geladeira, ele tá gelado, então ele tá bem firminho, bem compacto. E aí eu pego esse bolo, espatulo com Butter Queen, tá lindo, maravilhoso, tá gelado, tá todo firminho. E aí eu levo esse bolo pra festa. Depois de 3 horas lá em cima da mesa, tá quente pra caramba hoje e tal, o que acontece com esse bolo? Que é normal acontecer com o bolo. O bolo ele tava bem retinho, bem compacto, firme, bem firme, né? E aí ele vai começando a entrar em temperatura ambiente. Ele meio que vai se soltando um pouquinho. E aí ele vai expandindo. Essa expansão vai jogando meu Butter Queen, né? Vai jogando tudo pra fora. E aí o Butter Queen pode rachar um pouquinho. Mas não é o Butter Queen que racha, é o bolo que está se expandindo lá dentro.